Senhor. Estamos um pouquinho nervosos assim, na expectativa, né? Abrir esse novo templo aqui, e a expectativa é grande, mas eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo, né? E logo nós vamos começar o grande culto. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O intuito aqui é que nosso Deus Ele seja exaltado, Ele seja glorificado, e tudo é para a honra e glória dele. Amém, meu querido? Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia de festa, não é mesmo? Mais uma lamparina que se acende, né? Glória a Deus nesse lugar. É com muita honra, muita alegria que, né, hoje nós somos todos amigos, convidados para celebrar esse momento de festa, esse momento especial. Eu gostaria de apresentar a vocês o responsável por essa obra, o pastor presidente, pastor João Batista. Amém? Gostaria de convidá-lo para vir até aqui à frente. Ele juntamente com a sua esposa, a missionária Magda, né, os seus filhos Vitor, Vitória, família abençoada, homem e mulher de Deus, né? Também gostaria de chamar à frente aqui o pastor vice-presidente, que vai ajudar na direção, né, da igreja, pastor João Marques, amém? Vice-presidente dessa obra, dessa casa. Também gostaria de chamar aqui à frente a missionária Valdete Marques, né, junto com a sua filha Bruna, ajudadora. E também a missionária Luana, amém? Mulheres de Deus, valorosas, dedicadas. E a Esther. A Esther vai ser futura missionária, né, Esther? Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé, estendessem suas mãos para cá, porque Deus vai usar muito essa família nesse lugar, amém? Glória a Deus. Grandioso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, é com muita festa, muita alegria, Senhor, que nós apresentamos, ó Deus, esse ministério, essa família. Pai, que as tuas mãos, ó Deus, estejam, tua mão direita, Pai, esteja levantada para esse ministério, para essa casa, para esse lugar, ó Pai. Que essas pessoas, Senhor, sejam capacitadas dia após dia, Senhor, no engrandecimento do teu reino, Senhor, para levar o teu reino, Senhor, às pessoas. Que seja, Senhor, mais uma porta aberta, uma luz acesa nesse bairro, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam alcançar vidas, ó Pai. Deus, que toda oração feita nesse lugar seja atendida, que toda mão levantada nesse lugar, Senhor, seja, ó Pai, atendida, Deus. Que toda oração de cura, Senhor, de libertação, ó Pai, que se fizer nesse lugar, seja atendida, Senhor. Que nesse altar tenha sempre um homem, uma mulher de Deus, ó Pai, dirigido, guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para conduzir essa obra, Pai, hoje e para sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Passo a palavra agora para o pastor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória nós damos a Ele nesta noite. Amém, irmãos? É uma satisfação, uma grande honra de poder abrir essas portas, a qual o intuito de essas portas abertas, aleluia, é que as almas possam se achegar, que as almas que estão aí fora possam encontrar um aprisco, encontrar um pasto,
encontrar uma igreja com as portas abertas. E nós aqui estamos para que Deus venha nos usar, Deus venha fazer de nós, como Ele falou para os seus discípulos: pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então nós estamos cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. O nosso intuito é esse, de buscar essas almas, aonde, aleluia, essas almas estão crescendo, essas almas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que aqui está nesta noite. Eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não chegaríamos até aqui. Ele é o merecedor de tudo. Nós apenas somos um instrumento em suas mãos. Nós somos apenas um vaso em suas mãos. Aqui nós estamos reunidos na casa do Pai. Estamos reunidos na presença do Deus Altíssimo. Quero agradecer também o pastor, o meu amigo, o meu cunhado, o meu braço direito, que está comigo nesta caminhada, né? Então quero agradecer, pastor João, juntamente com a sua família, que é a minha cunhada Valdete. Quero agradecer a Valdete. Quero agradecer também a nossa missionária Luana, agradecer a Bruna e agradecer principalmente a minha esposa, porque ela está do meu lado dia a dia. Na hora que eu preciso, ela está: amor, tenha fé, não desespere, vamos orar, vamos buscar, que Deus vai entrar com providência. Quero também agradecer a minha filha Jennifer Vitória, juntamente com meu filho Vitor Gabriel, que é a família, porque o alicerce é a família, a base é a família. Então quero agradecer a Deus, a minha equipe que está conosco, né? E agradecer aos irmãos que recebeu o convite, né? E está aqui nesta noite. E tudo, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer também que quando nós fizemos o pedido e ele aceitou de bom grado, o nosso irmão Júnior, juntamente com a sua banda, que é a filha, o filho e o sobrinho, né, que está tocando o instrumento. Então, irmãos, tudo é para a honra e glória do Senhor. Cadê a banda? Cadê a banda? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero também já passar a oportunidade para o pastor João, para ele estar dando uma saudação uns 5 minutos, e depois a banda já começa a louvar. Glória a Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aí tá demais, né? Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Tá começando da vida agora, aleluia. Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração, aleluia. Vamos entrar agora na presença de Deus, né? Vai ter os agradecimentos, já podemos ver rostos aqui abençoados, pastores aí, aleluia, os convidados, pastora, louvado seja Deus. Eu sei de uma coisa, eu já sinto a presença dele aqui. Quantos sentem a presença de Deus? Aleluia. Quantos sentem já a presença de Deus nesse lugar, em nome de Jesus? Aleluia. Então levante a tua mão para o alto, entra na presença de Deus, que nós vamos começar a adorar ao Senhor já em oração. Alabadaia, sube a decomanaia, ribeada alabadaia, sol de fácia. Senhor, esta noite é noite a qual nós, aleluia, pedimos ao Senhor, ó Pai, aleluia, sobre esta inauguração, sobre o Shekinah da tua presença, sobre a aprovação, sobre a tua graça, ó Pai. Alai como derressa,
começa, Senhor, já vai visitando o teu filho aí, ó Pai, já vai despertando nele um glória a Deus, um aleluia, Jesus, oh glória ao Senhor, para que o teu nome já comece a ser louvado, para que teu nome já comece a ser glorificado. Quem veio aqui para dar glória a Deus, quem veio aqui para dar glória, aleluia, levante a sua mão. Celebrar
Aleluias. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra com a igreja. Se encontra no livro de Efésios. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, glória a Deus. No livro de Efésios, capítulo 2. Fala a respeito da salvação, é pela graça. Glória a Jesus. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nós desejamos a nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, as boas obras, a quais Deus preparou, para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estando estranhos aos concertos da promessa, não tenho esperança e sei no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Amém, irmãos?
Glória a Deus, palavra maravilhosa, né, irmãos? Essa palavra aqui está falando a respeito da salvação, né? E nós estamos aqui nesta intuito, estamos neste propósito. Nós estamos aqui para buscar esse Deus maravilhoso, buscar a Cristo Jesus, porque nós precisamos. Através da palavra de Deus, nós somos salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero já passar, aliás, eu quero, glória a Deus. Aqui está comigo, aqui, irmãos, os nossos visitantes desta noite. Glória a Deus. Está conosco o pastor Fábio. Onde se encontra o pastor Fábio? Glória a Deus. Pastor Fábio, sois bem-vindo, pastor. Como a igreja vai receber o nosso pastor nesta noite? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Fica à vontade, a casa é do Pai. Amém? Glória a Deus. Também está conosco o presbítero Wellington. Glória a Deus. Onde que está o presbítero Wellington? Glória a Jesus. Como a igreja vai dizer ao presbítero Wellington? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está também conosco a missionária Patrícia e filha Elisa. Quem que é a Patrícia? Glória a Deus. Sois bem-vinda, irmã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Também está conosco o nosso preleitor Joilson e a nossa irmã Emily. Glória a Deus. Como a igreja vai dizer? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus, pastor Joilson, um grande amigo, congregamos aí vários tempos, né, pastor? Glória a Deus, que Deus possa estar te abençoando. É o preleitor desta noite, viu, meus irmãos? Glória a Deus. A nossa irmã também, Emily, sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está também conosco o nosso irmão e pastor Eroilson e família. Sois bem-vindo, pastor. Satisfação em revê-lo. Glória a Deus, juntamente com a sua família. Glória a Deus. Nós também podemos dizer que nós congregamos junto, né? Uma satisfação em tê-lo você aqui conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Também está conosco aqui a nossa irmã Joyce e os netos, juntamente com o seu esposo Alessandro. Glória a Deus. Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E também está conosco esse irmão aqui, o nosso querido Josué. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Para mim é um prazer, uma honra de você estar aqui nesta noite, fazendo esse trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Como a igreja vai dizer, irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Os visitantes também está a nossa irmã Aparecida, junto com a igreja Missão Atos. Glória a Deus. É a família do nosso irmão Júnior, juntamente ali com o nosso irmão Lincoln. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Também está conosco o meu genro Douglas. Sois bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe. Para mim é uma honra e satisfação de tê-lo aqui, você conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero também dar a oportunidade, glória a Deus, para o nosso irmão e pastor, glória a Deus, Fábio. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha dar uma saudação aqui, meu querido irmão e pastor. Glória a Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por essa maravilhosa oportunidade, por mais essa casa aqui de oração que o Senhor está levantando
nesta terra, em meios aos esfriamento espiritual que vem ocorrendo, ainda tem homens que ainda se preocupam com a bendita e santa palavra do Senhor. Quero deixar aqui uma breve saudação no evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 16. Eu vou fazer aqui menção da palavra para estar ganhando tempo. Versículo 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Amém? O Senhor tem falado ao meu coração desde que o pastor João está lá junto com a gente, congregando, cooperando. E quando ele disse que seria inaugurado esta casa de oração, eu tenho orado ao Senhor pedindo uma palavra, e o Senhor me deu esta palavra. Porque a maior revelação é saber quem é o Senhor Jesus. Quem é, qual que é o propósito. Muitos estão dizendo que o Senhor Jesus é a prosperidade, é riqueza. Não que isso não seja necessário, mas a maior revelação é que Ele é o Salvador da minha e da sua alma. Para isso Ele veio. E se essa igreja, irmão, neste púlpito, dessa tribuna, continuar com este evangelho aqui, não o outro, com certeza as portas do Hades, da ânsia da morte, não vai prevalecer contra essa igreja. Mas nós devemos saber, a partir do momento que o evangelho verdadeiro, legítimo, é pregado, é anunciado, muitos vão voltar para trás. Mas que isso não venha intimidar os irmãos, porque existe um maior, o que nos comprou com seu sangue, o que comprou esta igreja. Ele está conosco. Não precisa inovar, não precisa fazer nada de novo, apenas o evangelho. Apenas o evangelho. Louve a Deus, que Deus habita em meio aos louvores. Conte os testemunhos que Ele fortalece, alegra a alma. Mas só a palavra é que atravessa entre alma e espírito, e discerne os pensamentos e o desejo do coração. Então não deixe que a palavra saia dessa casa de oração por nada. Não troque por nada, não precisa. Apenas pregue o evangelho, porque a promessa é que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos ter essa minha maior oportunidade. Glória a Deus, aleluia. A promessa, estamos conosco nesta noite. Também está conosco aqui, eu quero dar a oportunidade, o nosso irmão presbítero Wellington. Glória a Deus. Uma saudação aqui, meu querido. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui. Bem rapidinho, não gostaria de tomar tempo. Salmo 103, verso 7.
fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Para os íntimos, ele conta um milagre. Para os íntimos, eles conseguem ver o milagre pelo lado de dentro. Aqueles que desfrutam de intimidade com o Senhor sabem das coisas mesmo antes de acontecer. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o nosso irmão Oroilson, o pastor Oroilson. Glória a Deus, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz também de poder estar aqui, né? Juntamente recebemos o convite para poder estar participando desta grande festa, né? Que nós sabemos que quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, a festa no céu, a festa na terra. Eu fico muito feliz porque o pastor João, como falou, né, citou, a gente teve a oportunidade de cultuar e louvar a Deus juntamente em algumas oportunidades da vida, e hoje nós estamos aqui, né, podendo ver que o Senhor tem feito coisas lindas, coisas maravilhosas acontecer no seu ministério, no ministério da sua família. Então eu quero louvar a Deus, irmãos, dizendo que Jesus, em todo o tempo, Ele está pronto para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. E eu quero dizer nessa noite que eu só quero agradecer o Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. Então seria, né, hipocrisia nós não viermos aqui, não falarmos do amor, do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho que agradecer, pastor João, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de poder estar aqui vendo esse trabalho maravilhoso, né? A gente chegou aqui, minha esposa comentando como é fiel às promessas do Senhor na nossa vida. A gente não sabe como ela pode acontecer, mas ela acontece. Isso é possível para aqueles que creem. Então o Senhor está fazendo acontecer algo sobrenatural na vida de vocês. Então eu quero agradecer a oportunidade, dizer que todo o tempo, irmãos, devemos louvar o nome do Senhor. Em todo o tempo agradeça ao Senhor pelas dificuldades, pelas bênçãos, pelas lutas, e em todo o tempo eu sou grato a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Se é para Jesus é mais forte as palmas, né? Ele merece, se é para Ele, aleluia. Se é para Ele, né, Ana Maria? Aleluia, pastora, louvado seja Deus. Quero dar uma oportunidade para a pastora, aleluia. Maria está aqui, aleluia, da missão Atos. Irmãos, tem sido uma bênção, aleluia. Quanto já pode sentir a graça de Deus aqui? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom. Eu não estive aqui quando eles estiveram ensaiando. Eu falei, não, eu só vou ir no dia que nós for na inauguração, né? Mas eu confesso para você que eu estou muito feliz, porque quando uma porta se abre, eu creio que há nesse lugar, quando o Senhor envia, é este lugar, eu creio que tem algo a acontecer naquele lugar. Então eu agradeço a Deus por estar aqui e também pela oportunidade. E eu quero deixar só um versículo contigo, que está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4. E ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é por isso, amado, que nessa noite nós estamos aqui. E eu tenho certeza que é por isso que essa porta foi aberta. Para que todos aqui redor, né, possa ser levantado como está sendo levantado nessa noite, e grandes bênçãos nesse lugar, em nome de Jesus, na vida do pastor João Batista, na vida do pastor João, e que, né, tem estado às vezes lá com a gente, né, durante esse tempo também, e eu agradeço ricamente por poder estar aqui essa noite, amém? Meu amado é. Tô pondo no estreito ele, né? Tô pondo no estreito.
erguer as tuas mãos. Eu sempre pensei, falei, por que o Senhor tem esse ministério de falar para o povo erguer a mão? Aí hoje está aqui a revelação, pastor Fábio. Lá na igreja do pastor Fábio, lá a igreja ficou meia hora com a mão levantada. Lá em Penápolis, meia hora. Aí eu falei, por que o Senhor faz isso? Lá na igreja da pastora também. Aí agora aqui no altar, a Bíblia diz que os ramos faziam assim, ó. Os ramos faziam assim. Ei, está entrando em Jerusalém o Rei da Glória. Está entrando em Jerusalém o Rei da Glória. Talvez não é ramo que está aí nas tuas mãos, mas nessa noite vamos simbolizar, porque está entrando nesta noite o Rei da Glória. E daqui a pouco ele vai falar, e daqui a pouco ele vai continuar falando. Mas nessa noite é noite triunfal, é noite a qual o Rei da Glória já está entrando nesse lugar. E eu quero ser profeta nessa noite para te dizer, ele está entrando lá na tua casa, ele está entrando lá na tua vida, ele está entrando lá, igreja, e vai mudar o quadro, e vai mudar a história. Quem pode dar uma banada na mão? Quem pode? Quem pode? Quem pode chacoalhar os ramos? Quem pode chacoalhar os ramos e falar, entra, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória. Irmãos, estende as vossas mãos para o altar. Vamos apresentar o servo do Senhor. Aleluia. O nosso Deus já falou conosco através dos louvores, né? Nós já sentimos a presença do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que ainda Ele vai falar com a tua igreja através da tua soberana palavra, amém? Deus poderoso, Rei da Glórias, neste momento, ó Deus, estamos aqui, Senhor, e queremos, ó Pai, apresentar, ó Pai, o teu servo, ó Pai, o pastor Joilson. Pedimos, ó Deus, que nesta noite, ó Pai, que ele seja, Pai querido, usado, Senhor, nesta noite, que ele seja, meu Pai, um canal, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor, usa, meu Pai, o pastor Joilson nesta noite, usa, ó Deus, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, ó Deus, que tudo, ó Pai, que ele falar, meu Pai, aqui nesta noite, que venha direto do teu trono, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, venha repreender, meu Pai, todo esfriamento, venha repreender, meu Pai, toda barreira, todo impedimento, ó Pai, toda oração contrária, Senhor, que não prevaleça nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui com os amados, nessa casa de oração, onde estamos para ouvir Deus falar, e já tem falado através dos louvores, das saudações dos nossos irmãos que antecederam-nos aqui, com as suas oportunidades. E eu creio que o Espírito de Deus está sendo derramado em cada coração aqui esta noite. Louvo a Deus por estar aqui revendo o nosso amigo pastor João Batista, sua família, sua esposa, né? Congregamos por um tempo juntos e foi momentos maravilhosos que marcaram a nossa vida, né? Muita presença de Deus, e é muito bom lembrar momentos assim. Rever aqui meu irmão também, que está sempre conosco no dia a dia, fez uma surpresa aí, veio congregar conosco aqui também, irmã Catiúcia, minha cunhada, sobrinhos, minha esposa. Estou feliz por conhecer aqui o pastor João também. É João também? Xará, né? Que bênção. É uma maravilha estar neste lugar. A gente já conhece bem aqui esse bairro, esse lugar, né? Tá aqui o irmão Heroilson, ele lembra que aqui tinha sido antigamente, né, uma outra igreja, a qual nós também fazíamos parte. Nós congregávamos neste ministério, e além de ter aqui essa história, né, de outra denominação, aqui do lado nós também trabalhávamos numa marcenaria que tinha aqui de um amigo nosso, que também dirigiu essa igreja que pertencia a esse ministério nesse lugar, né, no tempo outrora. Então a gente já conhece aqui, eu já cultuei, já preguei aqui quando era a outra denominação, e agora Deus
preparou este momento, reservou esse espaço, esse ambiente, para que os irmãos começassem aqui um novo projeto, um trabalho de Deus, e eu creio que o Senhor fará maravilhas como já está fazendo. Hoje é a inauguração, e nós temos que estar felizes, porque é mais um lugar que está aqui, digamos, localizado para a presença de Deus pavimentar, para a presença de Deus trabalhar. Então é maravilhoso tudo isso, amém, meus irmãos? E a palavra que Deus colocou em meu coração, hoje eu vou ler bastante versículos da Bíblia, alguns textos, porque eu creio que tudo depende da palavra, e sem base na palavra não há nada que possa promover ou mover um agir de Deus, uma manifestação do Espírito, se não for com base da palavra. É a palavra quem inspira, é a palavra quem transforma, é a palavra quem muda, é a palavra quem enche, é a palavra quem capacita, é a palavra quem santifica, é a palavra quem limpa, é a palavra que alimenta. E sem base na palavra não tem avivamento, só tem poder de Deus se for com base na palavra. Sem a palavra nós não estaríamos aqui. A palavra nos alcançou e nos libertou, e Jesus disse propriamente que Ele é a palavra, né? Aleluia. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo, Ele queria dizer: eu sou o alimento espiritual que vocês precisam, que é a palavra. João disse que Ele é o verbo vivo, lá no capítulo 1, Ele é o verbo que se fez carne. A palavra verbo significa a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus é Deus. Aleluia. Sem palavra nós não vamos a lugar algum. É por isso que os discípulos no caminho de Emaús, eles diziam um para o outro: não ardia em nossos corações quando Ele conosco falava? A palavra arde, a palavra aquece, a palavra queima e inflama nosso coração. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha, ela é como um fogo que queima. E nesta noite a palavra, ela quer ter livre curso na tua vida, ela quer ter livre acesso na tua alma, porque através da palavra Deus pode fazer maravilhas dentro da tua casa também. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para esta noite. Eu sempre digo que eu nunca me atrevo a ir a um lugar aonde sou convidado para ministrar a palavra sem conversar com o Senhor e pedir para Ele o seu conselho, para que Ele me instrua e me revele o que Ele quer falar. Outra coisa que também não faço de modo algum é confirmar um convite sem que o Espírito queime em meu coração o desejo de estar neste lugar. Eu não me atrevo a fazer isso sem sentir que o Espírito está comigo, para que eu não passe vergonha ou venha aqui simplesmente falar de mim mesmo. E isso não é o que a igreja quer. O que os irmãos querem aqui é ouvir a voz de Deus, amém? Quantos veio para ouvir a voz de Deus? Quantos creem que Deus já está falando? Abram vossas Bíblias, livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 31. Glória a Deus. O Senhor falou comigo a respeito deste texto maravilhoso, sobre os artifícios da obra do tabernáculo. Capítulo 31 do livro de Êxodo, um dos livros do Pentateuco, registrado por ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. A palavra diz-nos assim: depois falou o Senhor a Moisés. Deus, em conversa com Moisés, é quem está falando. E a palavra diz: dizendo o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, e da tribo de Judá. Olha que interessante o versículo 3: e o
enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramentos de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e ao castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia, e com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que te tenho mandado. Quantos podem dizer um amém por esta palavra? Podei-vos sentar, meus amados irmãos. Estamos diante de uma palavra que eu aprecio, eu admiro e fico encantado quando eu leio este texto. É muito interessante a revelação que Deus dá a Moisés para a construção do tabernáculo. Todos os irmãos que já ouviu a história do tabernáculo sabem que o tabernáculo era um templo móvel que Deus promoveu para Israel no meio do deserto. Deus deu a Moisés todas as medidas, todos os desenhos, todos os traços. Deus deu a Moisés toda a orientação das medidas da construção deste importante tabernáculo, deste importante local, que seria um local estabelecido no centro das 12 tribos de Israel. As tribos tinham orientações em cada posições que elas deveriam estar diante do tabernáculo, e o tabernáculo foi construído para estar no centro, no meio. Aquilo nós chamamos de um local aonde Deus se manifestava para receber os sacrifícios que o povo de Israel iam levar para o Senhor, tanto sacrifícios em pedidos de perdão dos pecados, como também sacrifícios e ofertas de gratidão e adoração ao Senhor. Todas as vezes que Deus se manifestava no tabernáculo, era possível todas as tribos visualizar a presença dele, que descia em forma de fogo, consumindo as ofertas que eram oferecidas em cima do propiciatório, ou em cima da tampa do propiciatório da arca. O fogo descia do alto e a fumaça subia, e a congregação de Israel entendia: Deus está ouvindo nossas orações, Deus
Deus está recebendo os nossos sacrifícios. Mas o que é muito interessante, o que é muito maravilhoso neste texto, é entender que antes de qualquer coisa, antes de tudo ser feito ou fabricado, segundo o texto que nós lemos, Deus chamou a Bezaleel e disse o Senhor a Moisés: eu o enchi do Espírito de Deus, eu o enchi do Espírito de Deus. Para quê? Para ter habilidade de artesão, para ter habilidade para esculpir em pedra, para ter habilidade para mexer com ouro, com a prata, para fazer os utensílios da minha casa. Tudo tinha uma medida, tudo tinha um cálculo, tudo tinha um desenho. Mas nós sabemos que o tabernáculo, ele é um protótipo de Cristo, ele apontava para Cristo. Então, para fazer ou para construir o que parecia uma simples tenda, Deus deu a estes homens a autoridade e a unção do Espírito para que eles conseguissem fazer. E eles esculpiram utensílios, fizeram coisas que jamais eles tinham capacidade de fazer, mas porque o Espírito de Deus desceu sobre eles, a mente se abriu, as faculdades mentais foram visitadas por uma capacitação além do natural, dando habilidade para costurar a túnica sacerdotal, dando habilidade para fabricar os objetos que fora estabelecido pelo Senhor para estar dentro do tabernáculo: o propiciatório, a pia, a sua base, a mesa dos pães da proposição, tudo na medida, tudo com detalhes, até mesmo o véu, até mesmo o tecido que estava adornando o tabernáculo, porque até o pano que estava naquela tenda tinha imagens de querubins esculpidas nele. E como fabricar uma coisa que eu nunca vi, como fabricar uma coisa que ninguém nunca me ensinou, mas na autoridade do Espírito que estava sobre eles e na capacitação do Espírito, tudo fora possível. A construção se estabeleceu, a vontade de Deus estava sendo realizada, e diz-nos a Bíblia que assim Israel agora tinha um lugar para adorar ao Senhor. Chama-me a atenção quando na Bíblia nós lemos vários textos do Antigo Testamento nos informar que nada era feito em Israel sem que antes o Eterno manifestasse um tostão, uma dose do seu Espírito. O rei, para ser rei, quando ele era ungido, a Bíblia diz que o Espírito se apoderava dele, e então seu coração se mudava e ele era transformado em um outro homem. O profeta, para profetizar, a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre ele, e então ele sim profetizava aquilo que Deus queria que ele profetizasse. A Bíblia diz que até mesmo Sansão, na sua força, no seu ímpeto, fazia prodígios, fazia as coisas extraordinárias, porque o Espírito vinha sobre ele. Um certo dia o Espírito veio sobre Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Numa outra feita, o Espírito veio sobre ele e ele amarrou 300 raposinhas, uma no rabo da outra, e ateou fogo na seara dos filisteus. É bem verdade que quando o Espírito de Deus ele vem sobre um homem, ele vem sobre uma mulher, ele capacita este para fazer coisas extraordinárias que jamais alguém na terra dará explicações de como foi possível. Assim como Sansão carregou os portões da cidade de Gaza, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia, Deus! O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele rasgou um leão no meio. Aleluia!
O Espírito de Deus está presente em toda a Bíblia. Desde o início, quando no Gênesis a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Toda a construção, todo feito, toda a realização daquilo que Deus criou na terra, neste mundo, o Espírito é quem realizava. Ele é como esse Espírito que pairava. A palavra ali, ela dá um sentido de que ele era como uma ave chocando os seus ovos para a produção, para a criação de seus filhotes. O Espírito estava só esperando a ordem do Pai, do Eterno, dizer: haja luz, haja isso, e ele ia construindo, porque ele é o Espírito que faz acontecer. Engana-se alguém em achar que é só no Novo Testamento que o Espírito se manifestou para capacitar homens a fazer a obra do Senhor. Engana-se as pessoas. O Espírito já era derramado muito antes. A Bíblia diz que um dia Moisés se sentiu cansado, se sentiu afadigado pelo labor de carregar aquele povo no deserto, mais de 3 milhões de pessoas. Ele já estava cansado, esgotado, quando ele ouviu o conselho do seu sogro, que disse: Moisés, por que você não reparte as funções, as tarefas que você está fazendo? Sozinho você não vai dar conta. E a Bíblia diz que Moisés ouviu o conselho de seu sogro, e ele chamou 70 anciões, e a Bíblia diz que ele repartiu do Espírito que estava sobre ele, e estes homens, ao receber do Espírito que estava sobre Moisés, começaram a profetizar. Glória a Deus. De uma forma muito mais aprofundada, que nós não temos tempo para isso. Esse profetizar era borbulhar palavras fervescentes, como uma água que borbulha sobre um caldeirão. Não era uma profecia dizendo: assim diz o Senhor, assim fala o Eterno. Possivelmente o que aconteceu nesse profetizar foi a manifestação das línguas, as línguas do Espírito, que são línguas estranhas. Aleluia, porque ninguém fica profetizando na noite inteira. Como assim? O Espírito desceu sobre Saul no Antigo Testamento também, e a Bíblia diz que ele profetizou a noite inteira. Ele profetizou e ficou nu e rolou para o chão. Isso é, ele entrou em um estado de glória, em um estado de emoção tão alta, tão forte, que não dá para dizer que ele estava profetizando simplesmente palavras compreensivas, mas é a manifestação do Espírito sobre ele, o dominando, o tomando. Lembrando que Deus fez isso porque ele ainda queria matar Davi, queria perseguir Samuel e Davi, e para que isso não acontecesse, Deus tomou ele na unção. Falou: eu vou te encher do Espírito, e você não vai querer matar ninguém, rapaz. A unção de Deus sempre esteve presente para que nenhum homem se atrevesse a fazer algo para Deus sem que Deus o fosse com ele. Jamais poderemos crer ou acreditar que é possível, de uma forma humana, realizar uma obra como essa, abrir um trabalho como este e se estribar na força de um conhecimento intelectual, ou daquilo que a gente vai estudar em uma sala teológica. Não é pela força humana, pelos meus QIs, pela minha capacitação, pelos meus calibres, não, mas pela inspiração daquele que fez os céus e a terra, porque ele conhece cada um que aqui está. O Espírito que está sobre mim, o Espírito que está me inspirando a falar, ele conhece você nesta noite. Por isso que quando uma pessoa vem à casa de Deus, por isso que quando uma pessoa vem a um lugar como este, eu não acredito, eu não creio que ela sai do mesmo jeito, porque a palavra nunca volta vazia.
aquele que te conhece, aquele que me conhece, ele já está trabalhando no particular do teu coração esta noite. Mas é importante entendermos que sem a permissão do Espírito, nada disso aqui seria possível. Sem a capacitação do alto, nada disso aqui seria possível. Eu me preocupo com os dias atuais, porque nós estamos vendo e estamos assistindo tanta gente falando em fazer para Deus, falando fazer porque o Senhor disse para fazer, quando na verdade elas não estão dotadas da unção do Espírito Santo. Está comum vermos pessoas com habilidade com as palavras, com a oratória, com uma boa dicção, subir aos púlpitos, aos altares para ministrar uma palavra e ir aqui esbanjar conhecimento e transmitir aquela intelectualidade terrível para a igreja, quando na verdade o que nós precisamos é ouvir, nem que seja um analfabeto, nem que seja alguém que nunca estudou, mas alguém que tenha a unção do Espírito, que tenha a palavra que transforma, a palavra que muda. A nossa preocupação é correta em informar pastores, em ensinar obreiros, para que não suba aqui para falar qualquer coisa, mas jamais alguém na autoridade do Espírito subirá a um altar como esse para falar de si mesmo aquilo que não seja de acordo com a necessidade da igreja, porque o que a igreja precisa é ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus não é afago, a voz de Deus não é passar a mãozinha na cabeça, a voz de Deus é te confrontar, a voz de Deus é te desafiar, para que você mude os teus parâmetros, para que você mude a sua forma vivente e se enquadre na sua palavra, para que você seja um homem de sucesso, para que você seja uma mulher de sucesso. Olha bem para mim aqui e não pense que eu estou aqui para brincar de pregador, eu não estou aqui para fazer de conta de profeta, eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para te dizer que se nesta noite o seu coração estiver aberto, a palavra vai te tocar, a palavra vai te transformar. Não aceite nada menos do que isso, estar em um lugar como este para sair da mesma forma. Não, aqui você tem que sair mudado, você tem que sair com aquela vontade de orar, você tem que sair com aquela vontade de chegar em casa para ler a Bíblia, para cantar um louvor, para orar no pé da cama e dizer: que culto gostoso, que palavra boa, que mensagem maravilhosa. Amanhã eu vou consagrar, amanhã eu vou fazer um jejum, essa semana eu vou ser mais crente. É assustador ver o número de crentes que sai da igreja nos dias que se segue e vai para casa e nada muda. Parece que a pessoa participou de um simples encontro, uma palestra de um palestrante qualquer, e vai para casa sem uma perspectiva de mudança, sem um desejo de transformação e sem se achegar mais perto do Criador. A palavra tem que mexer com você nesta noite. A palavra tem que te chacoalhar nesta noite, e você tem que sair daqui confrontado, não aceitando viver do jeito que tem vivido. A palavra transforma, a palavra limpa, a palavra cura, a palavra nos traz para perto do eterno, a palavra nos chama para perto de Deus. Eu não posso acreditar que alguém chega na igreja para se tornar um crente comum, para se tornar uma pessoa comum. Aqui não é lugar dos comuns, aqui é lugar de pessoas transformadas, modificadas e pessoas diferentes do comum.
Porque não tem como um lugar ser comum quando a presença de Deus passa por ele. Não tem como um lugar ser comum aonde Deus está, ou no lugar em que Deus está. Não tem como um homem ser comum se Deus entrar na vida dele. É por isso que eu vejo habilidade na vida de Bezalel. Habilidade para costurar, habilidade para fabricar. Não nos atrevamos a viver ou a fazer alguma coisa para Deus sem que antes o poder do alto nos sobrevenha. Não há como realizar nada para o Senhor se não houver um revestimento do Espírito de Deus, se não houver uma capacitação espiritual. A Bíblia nos diz lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 4, começando pelo nosso mestre, falando do nosso Senhor, falando do Messias, o ungido, pois este é o significado da palavra Messias. Ele é o ungido de Deus. Lucas, que é o mesmo escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que segundo alguns historiadores e alguns teólogos podem afirmar, Lucas e Atos têm que ser lido de forma conjunta, porque são livros que se completam, e Lucas tem um cuidado muito grande em apresentar o início do ministério de Jesus com detalhes e propriedades maravilhosas. No capítulo 4, Lucas diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe o que o escritor, o médico Lucas, o doutor Lucas está dizendo. Ele está dizendo em letras maiúsculas que o Espírito Santo, aleluia, que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Em algumas traduções diz: e Jesus foi pleno do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo, e ele volta do Jordão cheio do Espírito, e ele é levado para o deserto pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi batizado por João Batista no Jordão, o que João viu repousar sobre Jesus, igreja? Vocês lembram? Uma pomba, ou o Espírito em forma corpórea de uma pomba. Ele viu Jesus recebendo o Espírito. Se não perceba, o Espírito de Deus apoderou-se de Jesus. Jesus sai do Jordão cheio do Espírito. O Espírito agora vai guiar Jesus de lugar em lugar. E o primeiro lugar que o Espírito vai levar Jesus, sabe para onde que é? Para o deserto. Nem sempre o Espírito vai estar sobre nós para nos levar para os lugares de delícias, pastor João Batista. Mas haverá um momento que o Espírito vai nos levar para o deserto. Porque o Espírito levará para o deserto para preparar, para capacitar, para habilitar, para dar autoridade, para dar poder. Porque tem muita gente que não conhece Bíblia e acha que Jesus venceu o diabo na cruz, mas você está errado. Sabe aonde Jesus venceu Satanás? Foi no deserto, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava faminto, Jesus estava jejuando, e o escritor do Evangelho de Marcos, ele tem um cuidado de dizer que Jesus ficou no deserto entre as bestas feras, ficou num lugar perigoso, cheio de animais perigosos. Mas a Bíblia diz que o diabo tentando Jesus, ou seja, pegando uma
uma necessidade física e querendo fazer através dela Jesus negar a fé, Jesus negar o propósito, oferecendo pão. Ou seja, Satanás observou uma necessidade que Jesus estava tendo. Ele viu uma necessidade, ele estava com fome, ele percebeu uma fragilidade física, uma necessidade humana, e propôs a Jesus: és o Filho de Deus, transforma suas pedras em pães. Jesus disse: aleluia, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas do que? Da palavra, da palavra, da palavra. Tem muita gente que entrega a sua necessidade para Satanás e esquece do propósito de Deus, porque quer viver as suas necessidades e tê-las supridas. Jesus estava dizendo assim: a minha necessidade física neste momento, ela é suprida pela minha necessidade espiritual, porque o que eu preciso é me alimentar da palavra. E o que tem de gente vendendo o propósito por causa do pão, o que tem gente querendo fazer pedra virar pão, não é brincadeira. O evangelho que estão pregando hoje é esse, o evangelho das pedras transformadas em pães. Jesus está dizendo: deixa a pedra ser pedra e o pão fica para depois, porque o que eu quero é viver a palavra. Os pregadores de hoje são pregadores que estão mandando transformar pedras em pães, suprir necessidade física, quando na verdade o propósito de Deus é maior. Irmão, necessidade e reconhecimento. Jesus vence Satanás pelo poder da palavra. A Bíblia diz que logo após Jesus vencer Satanás com a palavra, com o poder da palavra, Lucas é enfático em dizer, no capítulo 4 ainda, no versículo 13, ele vai dizer: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo o diabo se ausentou de Jesus. Mas aí Lucas continua, versículo 14: e então, pela virtude, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Veja Jesus sendo guiado de novo pelo Espírito. Pelo poder do Espírito, ele volta para a Galileia. Meu Deus, eu estou falando de Jesus, irmão. O Filho de Deus está sendo guiado pelo Espírito. Ele volta para a Galileia, e quando ele volta, a sua fama começa a percorrer por toda a terra em derredor. As pessoas começam a ficar sabendo da ousadia, da autoridade de Jesus, que agora começa a ensinar na sinagoga, começa a levar as pessoas a crerem no poder de Deus. Mas então o Espírito leva Jesus para a sinagoga em Nazaré, e era um sábado, e quando Jesus entra dentro da sinagoga, o versículo de número 18 vai dar sequência, mas o versículo 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor. Deixa eu tentar trazer aqui um pouco de luz a esse texto. Há quem diga que a leitura do livro sagrado, ela tinha uma sequência. Ela era lida dia após dia, e quando terminava-se a leitura, encerrava a leitura daquele livro e deixava marcado
parou no capítulo X. Na próxima leitura, o livro era aberto para dar sequência ao próximo orador, aquele que iria fazer menção do próximo texto. E exatamente quando Jesus chega no templo, na sinagoga, o livro é trazido até ele. E o livro veio aberto ou entregue no livro de Isaías. E exatamente no dia de Jesus pegar o livro, a leitura se seguia no capítulo 61 do profeta Isaías. E lá estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Bem no dia que ele pega o livro, cai no capítulo 61. Bem na leitura, ele tinha que terminar todo o capítulo, mas Jesus não termina todo o capítulo, porque nos versículos que se seguem depois, é uma profecia ao acontecimento do milênio. Jesus disse: essa parte fica para depois, eu vim só na parte de profeta, de rei, sacerdote, ungido para realizar a obra de meu Pai. Ele interrompe a leitura antes de terminar o capítulo, ele entrega o livro, e a Bíblia diz que ele se assenta sobre a cadeira da sinagoga. Glória a Deus! Glória! Não termina o capítulo, senta-se sobre a cadeira que ninguém podia sentar. Toda a sinagoga tinha uma cadeira exclusiva que o judeu guardava, dizendo: o dia que o Messias vir, ele se assentará sobre a cadeira. O dia que o Messias vier, ele se assentará sobre ela. E Jesus sentou sobre a cadeira. A Bíblia diz que quando ele sentou sobre a cadeira, ficaram um olhando para o outro sem entender nada. Os caras estavam dizendo entre eles: ele sentou na cadeira do Messias? O que ele está achando? E enquanto eles estão pensando, olhando, a Bíblia diz que ele começa a dizer: hoje se cumpriu esta palavra que de mim estava escrito pelo profeta Isaías. Hoje se cumpriu esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me ungiu para libertar os presos, os oprimidos do diabo. E então Jesus começa a operar sinais e maravilhas, porque o Espírito estava sobre ele. Depois nós vamos ver Lucas, lá em Atos capítulo 10, ele vai dizer no versículo, aleluia, do capítulo 10 de Atos, ele vai falar sobre Jesus também na unção do Espírito. E na unção do Espírito ele vai fazer prodígios, maravilhas, porque Deus estava com ele. Capítulo de número 10, oh glória, vamos ler a palavra do Senhor. Oh glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus. Abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Atos, abra comigo. Nós vamos ler outros textos aqui em Atos também. Capítulo 10, oh glória, eu já estou para encerrar. Oh glória a Deus. Capítulo 10, bendito seja o nome do Eterno. Olha o que diz o versículo 38. Oh glória a Deus. Do capítulo 10: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como
quando Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 1 versículo 4, glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é só para quem é de Deus, viu? A Bíblia diz assim que quem é de Deus ouve a sua palavra, quem não é de Deus não suporta a palavra. Hoje nós temos a igreja do recreio, né? Na hora da palavra todo mundo quer ir para o recreio, comer um lanche, ir para o banheiro, beber água, mas os que é de Deus quer ouvir a palavra. Avivamento fictício sem palavra, que o povo só pula no louvor, só se mexe no louvor, só se emociona no louvor. Vocês são emocionados ou são pavimentados pelo poder do Espírito? Porque fé não é emoção. Você já viu que a igreja de hoje só chora no louvor, só sente no louvor, só profetiza no louvor, só sai sapateando no louvor, mas quem é de Deus tem fogo no pé na hora da palavra também. Glória a Deus. Eu venho de uma época que a parte mais aguardada do culto era a palavra. Aleluia. A parte que o povo mais desejava era a parte da palavra, e o povo se segurava. Na hora que vinha a palavra, explodia. Era cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, porque era avivamento genuíno da palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 4, Deus deu a instrução aos discípulos: não se ausente de Jerusalém, sem que antes recebais o poder do Espírito, a virtude que há de vir do alto. E então, ao descer sobre eles o Espírito, em Atos 2, a Bíblia diz que eles passaram a ser testemunhas do agir de Deus. Não só a testemunhar, mas a realizar grandes feitos na ousadia. Enquanto Pedro não foi cheio do Espírito, ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando o Espírito veio sobre ele, no primeiro confronto, ele disse: aqui não tem ninguém bêbado, eu estou cheio do Espírito, estamos cheios do Espírito. E começou a pregar a palavra. Aí a Bíblia diz que a igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer, e começou a ter problemas entre os irmãos gregos, judeus, e começou a haver conflitos, porque parecia que os judeus estavam sendo mais favorecidos na distribuição de alimentos, porque a igreja se reunia todos os dias para comer e se alimentar junto. Na repartição dos bens que vendiam, os mais ricos, eles repartiam entre os pobres. E para que o confronto fosse cessado, foi procurado os apóstolos, que disseram: de maneira alguma nós vamos perder tempo com essa questão, enquanto temos que se dedicar à palavra e à oração. Mas vamos fazer o seguinte: vamos escolher entre nós 7 homens cheios e de boas reputações, que sejam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Veja que estava tendo um problema de distribuição de alimento, de arrecadações que eram levadas, porque tinha uma mistura, havia uma mistura de raças entre eles ali, porque muitos estavam se convertendo vindo a Jerusalém. E então eles estabeleceram e foi instituído diáconos sobre o povo, mas para a missão do diaconato, serviço braçal, serviço que ia organizar a administração das comidas arrecadadas, para que nenhum outro fosse favorecido mais ou menos, e sim houvesse uma igualdade. O apóstolo, cheio do poder do Espírito, disse: escolhamos homens de boa reputação. Glória.
mas que sejam cheios do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito, quando um pastor está cheio do Espírito, ele não tem partido, ele não tem um grupinho particular. Quando eu estou cheio do Espírito, eu não tenho um tratamento desigual, não há desigualdade, não há um comportamento que me favoreça, porque a vontade do reino é que todos sejam iguais. Igualdade. Mas veja, em muitas igrejas, como é o tratamento de um pastor com uma família rica, uma família grande, e como ele trata uma família pequena, uma família simples. Há uma desigualdade no tratamento, no tratar, porque nós não estamos mais instruindo, não estamos mais credenciando homens cheios do Espírito Santo, estamos fazendo a obra na carne. E na carne eu quero aquele que mais me agrada, na carne eu quero aquele que me favorece, na carne eu quero aquele que vai dizer: eu sou fechamento contigo, pastor, estamos juntos, mas porque está me bancando. Por um tempo da minha vida, eu pensei em parar de pregar. E nos dias atuais, eu freiei bastante o meu comportamento em relação a me envolver com ministério e coisas de igreja. Por quê? Porque os tempos mudaram. Já houve dias de eu pregar e eu saí do altar me sentindo um fracasso total, porque a minha palavra não agradou a igreja. E eu dizer assim: Senhor, mas eu senti tanto queimar a palavra, a revelação foi tão forte e o povo não recebeu a palavra. E o Senhor falou comigo: os dias mudaram, mas a minha palavra tem que ser pregada. Mas a gente vai para casa se sentindo febril, parece que dá até febre no corpo. Quantos cultos eu já dirigi como pastor de igreja, que você chega e aquele culto pesado, e sabe aquela sensação de carregar defunto? Você já pegou caixão com defunto, irmão, para levar até o túmulo? Aquele trem aqui nas tuas costas, não é uma sensação ruim? Ainda mais quando o defunto não é teu parente. E hoje nós estamos assim. Você vai dirigir um culto, é a mesma coisa de carregar defunto, porque o cara vem para a igreja, irmão, cheio de redes sociais. O cara vem para a igreja embriagado de tanto lixo que ele viu o dia todo nas redes sociais, tanto vídeo, bombardeado de tanta coisa. O cara chega aqui, parece que o ambiente fica tão carregado, tão pesado, que você vai para casa doente. Como vencer estes embates? Como chegar aqui e trazer uma palavra de santificação para alguém que passou o dia inteiro com o ego sendo massageado na internet, passou o dia inteiro dando risada de vídeos engraçados? Como que nós vamos conseguir confrontar a alma desse cidadão com uma palavra, às vezes, que vai mexer com aquilo que ele não quer que mexa? A obra de Deus só pode ser feita por homens cheios do Espírito Santo, para que estes homens não adoeçam como muitos estão adoecendo em cima do altar. Muitos pastores ficando depressivos, querendo se matar, tirar a própria vida, porque, como eu disse, não nos atrevamos a fazer, não nos atrevamos a ir, se o Espírito não está dominando-nos. Eu preciso mais do que um controle emocional, eu preciso mais do que um comportamento humano, eu preciso que o Espírito domine todos os meus traços, todos os meus desejos, para que eu não me confunda na hora de fazer. Eu não
não posso pregar segundo as minhas emoções. Eu não posso subir aqui no altar segundo o meu dia que eu passei e desabafar em cima do altar. Aqui não é lugar de desabafo, aqui é lugar de palavra. Eu não posso chegar aqui confundindo as minhas emoções com a minha fé, porque tem gente que só adora a Deus quando tudo está bem, tem gente que só acredita que Deus está com ele quando tudo está dando certo, mas quem tem fé não está se confundindo, não está se entregando às emoções, está como Jó, deslacerado, arrebentado, falido e quebrado, só com um pedaço de caco que sobrou dos escombros da ruína de sua casa, com a lepra coçando, com o caco e o sangue descendo, mas ele está dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Eu estou leproso, meus filhos morreram, eu estou miserável, mas o meu Redentor vive. O Espírito está me tomando para falar, para profetizar. Quem é a noiva sem o noivo? Quem é a igreja sem a unção do Espírito? Desculpa-me os reformados, desculpa os modernos que dizem não precisa disso, mas na frente do teu Palmeiras você pula, na frente do teu Corinthians você grita, você se extravasa, mas na igreja não precisa, né? Na igreja não, para com a meninice, para com isso, você não conhece o que é o poder de Deus, homem. O glória! Você não conhece o que é o poder de Deus, você não sabe o que é a unção do Espírito ainda. É a unção que transforma o traficante, a unção que transforma a prostituta, sem ela precisar por um tratamento psicológico, porque Jesus dá uma mente transformada. Você não sabe o que é poder de Deus, que arranca a maconha da vida do homem. Oh, aleluia. Você não sabe o que é o poder de Deus, que muda o traficante, que faz dele um homem diferente. Aí você vem aqui falar, não precisa disso, não precisa daquilo. Você não sabe o que é poder de Deus. Você não sabe o que é ser transformado pela palavra. Você não sabe o que é um ser humano sem perspectiva nenhuma de vida, fradado ou entregue ao fracasso total, sem nenhuma esperança, e de repente ele ser transformado pela palavra e se tornar um pregador do Evangelho. Oh, glória! Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Oh, glória! Oh, glória a Deus! O que é um homem cheio de lixos? O que é um homem cheio de problemas emocionais? O que é um homem cheio de problemas familiares? O que é um homem cheio de crack, de droga, de vícios? E de repente este homem receber a presença de um ser tão poderoso como é o Senhor. Entrar dentro das suas entranhas, entrar dentro da sua alma e lavá-lo. Você não sabe o que é o poder de Deus ainda.
Você não sabe o que é poder de Deus ainda. Você não sabe o que é a experiência de chegar em um doente totalmente desenganado da medicina e você colocar a tua mão de barro, a tua mão que um dia foi uma mão de tráfico, uma mão de perdição, e de repente dizer: doença, abandona este corpo. E você vê a pessoa se restaurar assim, ó. Você não sabe o que é poder de Deus. Você chamar o câncer e dizer: câncer, sai para fora. E a pessoa vomitar a doença. Aí você vem me falar vem colocar regras, controles. Controle-se. Você não sabe o que é poder de Deus ainda. Vê um homem falando em línguas em cima do altar, porque você vem de uma igreja fria, de um povo que não conhece o poder de Deus, e fica criticando: pra que isso? O reino dos céus não são para pessoas assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus. E eu encerro dizendo aos irmãos: não espere que esses crentes meio lá e meio cá, não espere que a igreja meia lá e meia cá é a igreja que Jesus vai arrebatar. Porque esta porta aqui se abriu para que um povo entre para conhecer as virtudes do alto. Porque ninguém vai dar instrução para a tua vida, para te dar um endereço certo, uma direção certa que vai te conduzir ao céu, senão o Espírito Santo. A igreja que corta caminho, a igreja do atalhozinho que está se levantando na terra, a igreja que dá o jeitinho, essa não vai te conduzir ao céu. Mas a igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, ela está te dizendo: vem por aqui, é estreito, é apertado, mas você vai chegar lá. O Espírito de Deus está passando sobre esta igreja, e Ele confirma nos corações daqueles que são seus esta palavra. Receba esta palavra agora e sinta ela arder em teu peito, porque você é diferente. Você é diferente. Eu vou encerrar com uma profecia que Deus está mandando eu dizer aqui. Eu vou encerrar. Ouça-me, Deus está me dizendo aqui agora, está falando comigo aqui agora, e Ele está dizendo: meu servo, avisa a minha igreja que eu começo a juntar as peças. Ele está dizendo: avisa o meu povo que eu começo a juntar os ossos. Tem osso jogado bem longe do seu corpo. Tem osso que está tão longe, mas o Senhor diz: eu vou trazer cada osso, ou cada osso com o seu osso. Não vai vir canela do fulano na minha canela, vai vir a canela certa. Deus está dizendo: o exército de osso eu vou levantar. Vocês não estão entendendo o mistério, né?
Só quem é espírito tem muito osso seco. Tá seco, tá sem vida, tá fora do lugar, tá fora do corpo. Mas o Senhor diz: eu não vou deixar seco, eu não vou deixar fora do corpo, eu não vou deixar na terra. Eu vou levantar. Eu vou juntar cada osso no seu osso. Eu vou fazer do vale de osso seco um grande exército. Quando cada osso se juntar, aleluia, o Senhor diz: e então eu soprarei do céu e os encherei do Espírito, e os ossos se levantarão e serão para mim como um exército. Talvez você entrou aqui se sentindo um osso seco, fora do corpo, sem vida, entregue à sorte, abandonado aparentemente. Mas é o tempo dos ossos se ajuntarem. O Deus que conduz a obra, manda eu dizer que de uma parte a outra, de uma parte a outra, de uma parte a outra, Ele juntará o seu povo, Ele arrebanhará o seu povo. O que é dele não vai ficar nenhum para trás. Mas morreu, está no vale, é osso seco, perdeu até o rumo do corpo. Calma, não tem nada não. Há um sopro de Deus vindo nos quatro cantos da terra. Eu estou profetizando, irmão. Eu já queria ter entregado o microfone, porque eu sou obediente, mas o Espírito está mandando eu profetizar. Há um vento soprando nos quatro cantos da terra, e haverá um reboliço. Não pensa que vai ser só cena bonita, porque quando o barulho dos ossos começarem a levantar, vai acontecer muita coisa na terra. Se prepare para ver, os seus olhos verão, mas saiba, é o tempo final, é o tempo da colheita, é os ossos se achegando, cada osso no seu osso, e o Espírito vai entrar. E o exército que marcha para o céu, o exército que marcha para as mansões celestiais, vai começar a marchar em continência, em pisadas fortes e firmes. Porque diz o Senhor: o tempo da igreja está se findando na terra. Por isso, brinca se você quer brincar, escarneça se você quiser escarnecer do pregador. Eu já estou acostumado com pessoas cruas, pessoas incrédulas. Brinca com a palavra, zomba da palavra, zomba deste que fala. Hoje você pode dar as costas e ir embora para a tua casa e dizer: eu não quero mais ouvir esse pregador. Mas naquele dia não vai ter chão para você correr, não vai ter porta para você sair e nem porta para você entrar. Você vai ser enquadrado pelo Altíssimo, aquele que está sentado no trono, e Ele tem tudo anotado no livro, tudo que você fez, tudo que você faz. E Ele vai falar para o anjo: passa para ele as informações daquele dia que ele foi embora do culto, em que eu estava usando o meu servo para profetizar para a minha igreja. Fala para ele do escárnio, da zombaria, da frieza com que ele tratava a minha obra, a minha palavra. Fala para ele do descaso que ele fazia para comigo, e diga: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço, eu não me relaciono com você. É isso que o Senhor está dizendo. Hoje nós podemos tapar os ouvidos, hoje nós podemos falar: esse pregador está emocionado. Mas quando
tampar os ouvidos. E você vai voltar nesse culto. Tomara que para lembrar, dizendo: eu ouvi aquele dia e eu acreditei que Deus estava falando, por isso eu estou do lado de cá. Mas se você estiver do lado de lá, você vai lembrar e vai dizer: por que eu não ouvi? Por que eu zombei? Por que eu não acreditei? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com esta palavra? Eu declaro através desta palavra, eu declaro através desta mensagem, eu declaro através deste momento que alguma coisa diferente, maravilhosa vai acontecer na tua semana, que vai se entrar, que vai se iniciar. E pastor João, firme, pulsos firmes, pegada firme e unção do Espírito sobre a tua cabeça, para que você resista, porque o Senhor está contando com homens valentes, homens destemidos, dispostos a fazer para a glória de Deus. E se assim o fizer, mesmo que alguém ache: mas é muito firme, não vai caber as pessoas neste lugar, não vai comportar as pessoas. Por quê? Porque é o tempo dos ossos secos se ajuntarem. Tem muito osso seco querendo vida, e está chegando, a vida está chegando, a igreja está recebendo. Vocês estão recebendo? Deus está no controle. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, aleluia, merecedor de tudo. Glória a Deus. E assim eu quero agradecer, aleluia, o pastor Joilson. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor, aleluia, possa estar sempre vindo, porque essa porta está aberta para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o Senhor te abençoe por essa oportunidade, por esta palavra, a qual Ele usou falar com o Senhor e falar com a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero também agradecer, aleluia, os irmãos, aleluia, agradecer a cada um que aqui esteve aqui nesta noite. Irmãos, as portas estão abertas, aleluia, como foi pregado aqui na palavra, né, que, aleluia, os ossos secos. Mas eu quero aqui, não sei se os irmãos leu ou prestou atenção quando eu abri a palavra que está aqui, Efésios 2. Eu só vou ler isso aqui, a salvação é pela graça. A salvação nossa, irmãos, é pela graça de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos que está aqui nesta noite. Que o nosso Deus, o Rei da Glória, possa estar abençoando a cada um. E as portas estão abertas, irmãos. Nós estamos precisando de ceifeiros. Se você está aí, para lá e para cá, esta porta está aberta. Você pode se chegar a nós. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, irmãos. E logo após a saída, irmãos, tem ali uma cantina, onde tem salgado, tem refrigerante. Você pode estar abençoando a obra em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que falou profundamente, ó Deus, nos nossos corações. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar, Senhor meu Deus, usando o Teu servo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando, ó Pai, a cada um nesta noite. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos levar, Senhor meu Deus, para o nosso lar, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, chegar, Senhor meu Deus, em nosso lar, Senhor, são e salvo, que nada de ruim venha nos acontecer. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Recebe a bênção apostólica, estende as vossas mãos. O grande amor de Deus,
e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos dizam: a vitória pelo sangue, a vitória pelo sangue. Lembrando, irmãos, amanhã nós temos culto às 8h30 da manhã. Está todos convidados em nome do Senhor Jesus. Amém? Está terminado em nome de Jesus.